Queridos irmãos, graça e paz, que privilégio o Senhor nos concede nessa manhã, de podermos aqui nos reunir para louvar, para celebrar o nome do nosso Deus. De fato, queridos, nós somos agraciados pelo Senhor, por Ele nos conceder essa oportunidade, esse privilégio de, no dia dEle, no dia do Senhor, nós abrirmos as nossas portas e nos reunirmos, nos congregarmos com o propósito de louvar, de exaltar, de bendizer o nome do nosso Deus. Nós temos vivenciado, queridos, dias difíceis, não apenas por causa da crise sanitária que nós estamos enfrentando, mas também em virtude de tantas outras dificuldades e lutas que sofremos, que somos acometidos, e em meio a tudo isso, somente a palavra do Senhor e somente a presença do Senhor para nos iluminar, para nos fortalecer, para revigorar o nosso ânimo. Nessa manhã, de forma especial, nós temos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, e para possibilitar que a membresia como um todo pudesse então participar, nós dividimos o nosso grupo e um auditório hoje pela manhã, certamente um outro auditório à noite, mas com esse propósito de que todos os irmãos possam de fato participar do culto presencial, especialmente participar também da ceia do Senhor. Quero dar a oportunidade, eu creio que o departamento infantil funcionará, eu quero dar a oportunidade então às duas salas, para que elas possam sair, e quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nesse livro, e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo de número 4. Capítulo de número 4 de Neemias. Nós estaremos seguindo normalmente o curso das nossas exposições aqui nesse livro que nós temos estudado, o livro de Neemias, e hoje nós trabalharemos o capítulo de número 4. Todos encontraram, queridos? Muito bem, então vamos fazer uma leitura em conjunto, em uníssono, todos a uma só voz, todo o capítulo de número 4. Vamos lá? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar.
Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém vamos lá, irmãos, os irmãos estão com a Bíblia aberta, estão acordados? Vamos lá, versículo 8, aumenta um pouquinho o meu microfone aqui, Miguel, por favor. Vamos lá, versículo 9. Porém, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer e a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém, queridos. Vamos orar nesse instante. Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, te exaltamos, porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de nos reunirmos presencialmente nesse domingo para celebrar o teu nome, para exaltar ao Senhor. Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajude nesse momento em que nós estaremos estudando a tua palavra. Clareia, Senhor, o nosso entendimento, dá-nos ouvidos que ouçam e dá-nos olhos que
consigam realmente enxergar as maravilhas da tua lei. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero, à luz desse texto, hoje pela manhã, pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: vencendo a oposição. Vencendo a oposição. Porque nós estamos chocados, queridos, frente aos decretos estaduais. Porque nós estamos chocados ao ver governantes incoerentemente dizendo que o fechamento da igreja objetiva a não propagação do vírus. Porque se aglomerações de fato propagassem o vírus, nós não teríamos tido eleições municipais no ano passado. Porque nós nos chocamos frente à hostilidade, à perseguição, à coibição do avanço, do progresso, do desenvolvimento da igreja. Nós não deveríamos, queridos irmãos, nos chocar diante dessa realidade por uma razão muito óbvia, por uma razão muito simples. A igreja e a obra de Deus sempre enfrentou, enfrenta e enfrentará oposições. Foi assim nos dias de Jesus, foi assim nos dias de Neemias, foi assim por cerca de 250 anos, após a morte, ressurreição de Jesus e ascensão aos céus. Foi assim no período pré-reforma e reforma protestante. E será assim, queridos, até o regresso, até a volta, até a vinda do Senhor Jesus. A igreja, a obra de Deus, sempre enfrentará e sofrerá hostilidade, perseguição. E é justamente isso, queridos irmãos, que nós vemos nesse capítulo 4 de Neemias. É justamente oposição, hostilidade, contrariedade que nós vemos nesse capítulo 4 de Neemias. E eu quero, queridos irmãos, olhar para esse capítulo tendo em mente basicamente duas divisões. A primeira é que nós olhemos para a forma, a característica como a oposição ela se dá, ela se apresenta. E uma segunda divisão é como lidar e enfrentar e vencer a oposição. Eu quero que você olhe comigo o texto e fique vidrado nesse capítulo de número 4, para que nós possamos perceber essas lições. Primeiramente, queridos, a oposição é marcada por ridicularização. A oposição é marcada por ridicularização. Observe comigo, queridos irmãos, os versículos de 1 ao 3. Nos diz o texto: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. E como foi que ele zombou dos judeus? Nos diz o versículo de número 2:
na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses fracos judeus estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? O nome Sambalate, o nome Tobias não são nomes que aparecem aqui apenas no capítulo 4. Já no capítulo de número 2, quando Neemias ainda está na capital da Pérsia, Suzã, e ele aborda o rei Artaxerxes, pedindo que o rei enviasse ele a Jerusalém, que o rei desse cartas aos governadores para proteger, pedindo que o rei desse carta a Asaf para ceder vigas e madeira para a reconstrução de Jerusalém, que Sambalate, que Tobias souberam que Neemias estava a 1.500 quilômetros de Jerusalém, numa função privilegiada como copeiro do rei, mas ainda assim estava preocupado com os seus compatriotas e queria regressar a Jerusalém para fazer o bem. Esses homens não ficaram satisfeitos. E aqui no capítulo 4, queridos irmãos, nós vemos esses homens promovendo uma ridicularização, porque Jerusalém estava em escombros, a cidade devastada, destruída, envergonhada. E quando eles percebem Neemias agora já em Jerusalém, juntamente com toda aquela equipe do capítulo de número 3, reconstruindo a cidade, reconstruindo as portas, reconstruindo os muros, nos diz que Sambalate olhou e disse assim: o que é que esses fracos judeus fazem? Zombou, escarneceu do povo de Deus. E mais, queridos, versículo de número 3, nos diz que Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse o quê? Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Queridos, os muros nessa época, eles eram construídos como uma forma de proteção, de modo que os inimigos não adentrassem a cidade sem nenhuma barreira, sem nenhum empecilho. E esses muros eram construídos de uma maneira muito fortalecida, muito bem fundamentada, para que inclusive esses muros aguentassem os ataques dos inimigos. Mas o que é que Tobias faz? Tobias olha e, de forma a zombar, a escarnecer, diz assim: se eles reconstruírem o muro, Sambalate, uma raposa, se bater contra ele, vai cair, vai ruir. A oposição, queridos irmãos, ela é marcada por ridicularização. Não à toa disse o secretário de saúde do município de João Pessoa que os pastores são palhaços. Segundo, a ridicularização ou a oposição é marcada pelo ódio. Irmãos, olhem o capítulo de número 4 ainda. Nos diz que quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado. Esse foi o sentimento aqui
que estava no coração de Sambalate? Ira, indignação. Como é que esses judeus estão reconstruindo? Nós queremos e desejamos que eles continuem na vergonha, na miséria, no opróbrio. Versículo de número 7, queridos. Porque o versículo 6 diz que, a despeito da obra ter prosseguido, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que os muros tinham sido reparados, reconstruídos e estavam fechando as brechas, ficaram muito irados, ficaram muito revoltados, ficaram tomados de cólera. E esse era o sentimento da oposição, ódio. Queridos, vocês sabem o que foi que Nero fez? Nero mandou atear fogo em 10 bairros de Roma. E depois culpou e acusou os cristãos de serem os causadores daquele incêndio na cidade de Roma. Os cristãos no primeiro século, no segundo século, eram pessoas objeto de ódio por parte do Império Romano, por parte dos judeus, ou dos fariseus, dos religiosos legalistas. Nós sabemos o sentimento que perdurava no coração de Saulo de Tarso, antes dele ser transformado pelo poder do Evangelho. O livro de Atos nos diz que Saulo respirava ameaças contra a igreja de Deus, que Saulo consentiu com o apedrejamento de Estevão. A oposição à obra de Deus, queridos irmãos, ela é marcada pela ridicularização e pelo ódio. É por isso que aqueles que se opõem tanto à igreja do Senhor são pessoas extremamente odiosas, são intolerantes, são agressivas, porque o sentimento que paira no coração é o sentimento de ódio. Mas vamos mais. A oposição, ela é marcada por tramas. Quero que os irmãos observem agora o versículo de número 7 em diante. Porque Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, quando ouviram que a reparação dos muros de Jerusalém ia adiante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram, versículo de número 8, de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Versículo de número 11, os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo de nada, nem verão nada. Era uma trama, era um plano sagaz, ardiloso, maligno, diabólico. Eles não ficarão sabendo de nada, nós adentraremos na calada da noite, na surdina, e faremos o quê? Entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Percebem, queridos? A oposição aqui, ela é marcada também por tramas, por planos ardilosos, sutis. Quando a gente lê a carta de Judas, Judas descrevendo os falsos mestres,
porque os falsos mestres, eles objetivam destruir a igreja de Deus também. Judas diz que eles adentram o seio da igreja de forma sorrateira, de forma sutil, de forma não perceptível de imediato, de pronto. Nós temos estudado aqui, queridos irmãos, sobre ideologia de gênero. Nós temos mostrado e comprovado de forma literária, como foi lá no início com Karl Marx, com Engels e com tantos e tantos outros, planos extremamente bem planejados, bem montados, estratégias muito bem elaboradas, e que o povo de Deus não pode ser cego, ser indiferente a isso, não pode ser vencido por alguma paixão, por alguma preferência. A oposição à obra de Deus, queridos, ela é marcada por tramas. Não se iluda. Há uma guerra, e uma guerra espiritual. E a igreja do Senhor precisa estar atenta, alerta, de olhos abertos. E nós vamos ver isso ainda no texto. Mas a oposição, queridos, ela também é marcada por negativismo. Miguel, aumenta o meu microfone, por favor, então coloque retorno aqui. Olha o versículo de número 10, queridos irmãos, que nos diz o texto. Versículo de número 10. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores, percebam, queridos, que aqui ele não está mais falando de Sambalate e de Tobias. Agora ele está falando que a oposição está onde? Dentro. Porque às vezes a gente pensa, queridos, que a oposição ela é só externa. Mas Neemias nos mostra que a oposição também era interna. Os que estavam em Judá disseram o quê? Os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Neemias estava lidando com a oposição externa, por parte de Sambalate, de Tobias, mas Neemias estava lidando também com a oposição interna, porque alguns internamente foram tomados pelo negativismo. Neemias, a obra é muito grande. Neemias, há muitos escombros. Neemias, nós já estamos cansados. Neemias, nós não vamos conseguir. O desânimo, a desmotivação, o negativismo, irmãos, tomou conta dos judeus que estavam ali junto com Neemias, trabalhando na reconstrução de Jerusalém. Mas, queridos irmãos, como eu disse, essa é a oposição, marcada pela ridicularização, pelo ódio, marcada pelo negativismo, marcada por esses planos ardilosos, por essas tramas. A pergunta é, diante da oposição, como é que o povo de Deus reage? Diante da perseguição, o que é que o povo de Deus vai fazer? Vai ficar prostrado, vencido, nocauteado pelos opositores, pela oposição? Vamos olhar para o capítulo 4 e vamos ver o que foi que Neemias fez. Primeiro, queridos, Neemias resolveu fazer o quê? Orar. Neemias orou ao Senhor.
E enfrentar a oposição é orando a Deus. Observe o versículo de número 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Primeiramente, irmãos, Neemias ora. A gente, quando fala em homens de oração, a gente sempre se remete, claro, ao exemplo maior que é Jesus, mas a gente se refere a Paulo, porque Paulo foi um homem também de oração. Mas a gente pode acrescentar à lista Neemias. Lembram lá do capítulo de número 1, quando Neemias ouve o relatório por meio de Anani, seu irmão, e de alguns compatriotas que estavam com ele? Eu orei, e jejuei, e chorei, e estive alguns dias diante do Senhor. Neemias foi um homem de oração. E diante da oposição, o que é que Neemias faz? Neemias ora. Queridos, está na hora da igreja se levantar e orar. Da igreja entender que nós estamos numa realidade de guerra. Não contra homens. Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro que a nossa guerra não é contra homens, não é contra carne ou sangue, é contra Satanás, que é o oponente principal da igreja e da obra do Senhor. E enfrentar as hostes do diabo é estar vestido da armadura de Deus, e dentre essa armadura está a oração. Mas percebam, queridos, o teor da oração de Neemias. Eu não sei se os irmãos já ouviram essa expressão na classificação dos salmos, mas lá na classificação dos salmos nós temos os salmos imprecatórios. O que é um salmo imprecatório? É um salmo em que o orador ele se coloca diante de Deus, pedindo a Deus que a justiça de Deus seja feita na vida de determinada pessoa, de determinado grupo. E aqui, queridos irmãos, é uma oração imprecatória. Neemias está dizendo: Deus, ouve-nos, porque nós estamos sendo desprezados. Mas, Senhor, faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. De quem? Dos inimigos da obra de Deus. Irmãos, é interessante a gente perceber que Neemias aqui não está lutando por uma causa própria. Neemias não está objetivando receber glória para ele. Aqui a oração de Neemias para que Deus humilhe os inimigos, não é para que ele depois vá tripudiar no palco e os inimigos na plateia, como diz Sabor de Mel. Não é esse o objetivo de Neemias. O objetivo de Neemias é que Deus derrame a sua ira sobre aqueles que são oponentes, que são inimigos da obra de Deus, do reino de Deus. Faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não encubras, Senhor, a iniquidade deles, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocam a ira na presença dos construtores. Versículo de número 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Irmãos, diante da oposição é inicialmente orar ao Senhor Deus. Segundo, é perseverar com ânimo. Olha o que diz o versículo de número 6. Neemias já tinha conhecimento de toda aquela oposição, e quando ele termina a oração, do versículo de número 5, nos diz o versículo de número 6 o que? Assim, nós paramos. É assim que diz o texto, irmãos? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Por quê? Porque o povo
tinha ânimo para trabalhar. Percebem, queridos, que o povo estava enfrentando a oposição por parte de Tobias, de Sambalate e de outros mais que se uniram a eles. O povo estava sendo objeto de ridicularização, de chacota, de desdém. Mas isso fez com que nesse primeiro momento o povo estivesse o quê? Animado e perseverando. Inclusive na sequência, se os irmãos perceberem, lá no versículo de número 14, quando Neemias agora está lidando com o desânimo do povo, ele como líder se vê na posição de animá-los. E o ânimo que Neemias traz para esse povo é: olhem para Deus. Deus é grande, Deus é temível, Deus tem nos abençoado até aqui, não será diferente, não temam, vamos prosseguir. Enfrentar a oposição, queridos irmãos, é enfrentá-la com ânimo, perseverando. A oposição, a hostilidade, a tentativa de impedir o progresso, o avanço do reino de Deus, da igreja do Senhor, mas não desanimar, perseverar. Trabalhar, agir, isso com ânimo, com expectativa, sabendo que Deus é poderoso para fazer triunfar o seu povo em meio à oposição e à hostilidade. Enfrentar a oposição, queridos, além de ser orando ao Senhor, além de ser perseverando com ânimo, é também vigiando constantemente. Olha, irmãos, o que é que diz o versículo de número 9, é interessantíssimo, porque Neemias diz: tomando conhecimento de que Sambalate, Tobias e os arábios, os asdoditas, os amonitas estavam ali se unindo contra eles, contra os judeus. Versículo de número 8, eles vão vir atacar Jerusalém. Versículo de número 9, Neemias diz o quê? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vigilância constante. Nós confiamos em Deus, mas por outro lado nós pusemos guarda. De que horas? Apenas à noite, quando os inimigos costumeiramente atacam por causa da escuridão e ser mais fácil penetrar no território do outro? Não, de dia e de noite, atento, vigiando, sabendo que a qualquer momento o inimigo poderia adentrar. Queridos, o apóstolo Paulo faz recomendações interessantíssimas, dizendo que devemos vigiar, orar e vigiar constantemente, continuamente. E Pedro nos traz aquela figura interessantíssima do leão que vive ao derredor dos servos de Deus, dos filhos de Deus, procurando destruí-los. Mas ao mesmo tempo o Salmo 91 nos remete à verdade de que aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, que faz dele o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua torre segura, praga nenhuma lhe alcançará. Vigilância constante, de dia e de noite. Estava Neemias juntamente com a sua equipe ali a guardar a cidade. Mas, queridos irmãos, enfrentar a oposição, orando ao Senhor, perseverando com ânimo, vigiando constantemente, confiando na proteção de Deus. Confiando na proteção de Deus. Olha o versículo de número 20. Porque Neemias tem a primeira informação que Sambalate, Tobias e os demais viriam atacá-lo, ora ao Senhor. A partir do versículo de número 10, nós vemos que Deus faz esses planos ardilosos serem frustrados.
E no versículo de número 20, porque a partir de então Neemias agora é extremamente cauteloso, e mesmo sabendo que Deus havia frustrado o primeiro desígnio de Sanbalate e Tobias, ainda assim ele não relaxou, ele não baixou a guarda. E no versículo de número 20 ele diz assim, versículo 19, ele diz: olha, nós estamos muito distantes, separados, mas nós precisamos estar juntos, principalmente quando a trombeta tocar. E diz o versículo de número 20: no lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. Mas o que é que Neemias diz? O nosso Deus é quem pelejará por nós. O nosso Deus é quem lutará por nós. O nosso Deus é quem nos protegerá. Confiança na proteção de Deus. Nós podemos nos recordar, queridos irmãos, do rei Josafá, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Nos relata esse momento em que um exército unificado estava vindo pelejar contra ele, e já estava bem próximo. No impacto da notícia, o texto nos diz que Josafá teve medo, mas convocou os judeus para que pudessem orar e jejuar. E ele orou ao Senhor: Deus dos céus, nós estamos nessa situação, em apuros, o que é que a gente vai fazer? E o Senhor respondeu a Josafá. E num dado momento, queridos irmãos, fica muito claro que quem estava dando a vitória, que quem estava protegendo, que quem estava fazendo o povo de Deus triunfar ali, era o próprio Deus. Percebem, queridos, que Neemias coloca homens de dia e de noite para vigiarem, mas ao mesmo tempo ele tem total certeza de que é Deus quem protege o seu povo, como nos diz o salmista: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quinta forma, ou maneira ou atitude para enfrentar a oposição: trabalhando honestamente. Versículo de número 21, queridos irmãos, olha o que diz o texto: assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Como é que se enfrentou aqui a oposição, Neemias? Trabalhando, e trabalhando intensamente, e trabalhando honestamente, e trabalhando dignamente. Mesmo diante da oposição, da ridicularização, de um primeiro momento de desânimo, mas depois o povo também se reanimou no Senhor, esse povo resolveu trabalhar na obra, agir, atuar, reconstruir. A maneira, queridos, de enfrentar também a oposição é trabalhando honestamente. E em sexto e último lugar, queridos irmãos, cumprindo suas responsabilidades. Olha o que diz o versículo 23: nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. O que era a responsabilidade de Neemias e da equipe de Neemias? Vigilância, atenção, guarda, proteção. Mas ao mesmo tempo, queridos, ele sabia que Deus o abençoaria, que Deus o guardaria. A gente vê isso desde o início da história de Neemias. Quando Neemias parte para o palácio e está lá perante o rei Artaxerxes, e Artaxerxes pergunta: Neemias, o que é que você quer? Porque você está triste, Neemias. Diz o texto que Neemias orou.
Mas Neemias tinha um esboçozinho lá do que ele queria. Neemias tinha um planejamento do que ele queria. Senhor, olha, eu quero que o Senhor me envie a Jerusalém, eu quero que o Senhor me dê cartas aos governadores, eu quero que o Senhor me dê carta a Asaf, eu quero que o Senhor me envie uma comitiva para minha proteção. Quando ele chegou em Jerusalém, capítulo de número 13, o que foi que Neemias fez? 3 dias ele esteve andando pela cidade, ou ele saiu à noite e andou a cidade e não compartilhou com ninguém. Neemias estava fazendo o seu planejamento, seu esboço de como a obra seria reconstruída, feita, mas por outro lado ele dependia de Deus. A responsabilidade humana não anula a soberania divina, nem a soberania divina anula a responsabilidade humana. O que era competência de Neemias e da sua equipe estava sendo feito. O que era para Deus fazer, Deus também haveria de fazer. Queridos irmãos, nós enfrentamos também oposições. E a oposição, ela é cruel. E a oposição, ela é terrível. E a oposição, ela é maligníssima. A igreja do Senhor sempre foi objeto e sempre será objeto da hostilidade dos ímpios. Jesus deixou isso muito claro lá na oração sacerdotal em João capítulo 17. Jesus disse assim: o mundo me odeia, e o mundo odiará também vocês. Essa é a realidade, queridos, no Antigo Testamento, e é no Novo Testamento, e é nos nossos dias. A igreja do Senhor, o povo de Deus, a obra de Deus, sempre será alvo e objeto de oposição, de hostilidade, de perseguição. E como nós podemos lidar com elas? Olhando para esse exemplo de Neemias. Olhando para o exemplo de Neemias, orando ao Senhor, perseverando com ânimo, trabalhando honestamente, dignamente, cumprindo cada uma das nossas responsabilidades, vigiando diuturnamente. Essa é a maneira, queridos irmãos, de nós enfrentarmos a oposição, seja ela interna, seja ela externa. Porque a oposição não é apenas externa, ela é interna também. E o que me chama a atenção, queridos irmãos, em Neemias, é o equilíbrio desse homem em conciliar a responsabilidade humana e a soberania divina. Ontem eu estive em Sumé, e quando eu estava saindo, uma pessoa me abordou e estendeu a mão. E eu ia fazer assim, mãozinha fechada, e estendeu a mão e disse: pastor, não tenha medo de pegar o vírus não. Eu disse: eu não tenho medo não. Apenas se a autoridade sanitária, não autoridade política, porque esses não têm autoridade para dizer o que a gente tem que fazer, mas a autoridade médica, sanitária, se ele diz que eu tenho que usar máscara, eu tenho que usar. Se ele diz que eu não devo apertar a mão, eu não devo apertar a mão. Se ele diz que eu não devo abraçar, eu não devo abraçar. Isso é responsabilidade minha. Há coisas que Deus não fará em nosso lugar, aquilo que é nossa responsabilidade. Agora, por outro lado, se eu cumpro a minha responsabilidade, mas na soberania de Deus aprouver a Ele que eu seja contaminado, soberania.
Agora eu não posso, queridos, é por causa da soberania de Deus, por crer na proteção de Deus, na bênção de Deus, eu saí de peito aberto. Eu fingi que nada está acontecendo, que não há esse vírus, e simplesmente relaxar nos meus cuidados, nos protocolos que são recomendados pelas autoridades sanitárias. É essa conciliação, queridos irmãos, que nós precisamos ter em tudo na nossa vida. Eu estou citando o exemplo porque ele é bem atual, pertinente. Mas é em tudo na nossa vida, e a gente contempla isso na vida de Neemias. No enfrentamento da oposição, Neemias foi um homem que se resguardou, que cumpriu aquilo que lhe era responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele confiava em Deus. O salmista diz: em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Mas ele não diz assim: tire a sentinela, porque o Senhor vai guardar a cidade. O salmista diz: tenha sentinela, tenha o vigia, tenha o guarda, mas saiba que o trabalho dele só é eficaz se Deus o abençoar. Então, queridos, que a gente consiga nessa manhã, olhando aqui para o texto de Neemias, compreender que a igreja do Senhor, o povo de Deus, sempre será objeto dessa oposição, que zomba, que escarnece, que responsabiliza injustamente. Eu saí ontem de Sumé por volta das 22 horas da noite. E eu passei em frente à praça central daquela cidade e fui tentado a tirar uma foto, mas não o fiz, da superlotação de pessoas jovens, sem máscaras, bebendo e consumindo. E por outro lado, o Estado querer responsabilizar, nos privar de nos reunirmos quando nós cumprimos todos os protocolos. E alguém levanta: ah, mas há igrejas que não cumprem. Fiscalizem e multem. Eu disse isso essa semana à gestora do nosso município. Se há igrejas que não cumprem os protocolos, cabe a vocês fiscalizarem e multarem, mas não nos responsabilizar pelo um crescimento assustador desse vírus. Mas, queridos, nós sabemos que a única instituição que ainda tem privado a implantação do socialismo no nosso país é a igreja. Por isso que querem silenciar, querem acabar. Lembram do plano de Karl Marx? Os cristãos, ou o cristianismo, é o ópio da sociedade, é a vergonha da sociedade, é o entrave da sociedade. Que o Senhor nos dê coragem, irmãos, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê intrepidez, a semelhança de Neemias, para que a gente continue trabalhando, e trabalhando honestamente, dignamente, com ânimo, fazendo aquilo que é de responsabilidade nossa fazer, mas que a gente nunca esqueça, irmãos, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É Ele quem nos protegerá, é Ele quem nos guardará, é Ele quem nos levará a bom termo, é Ele quem nos dará jornada feliz. É o Senhor, que é o Senhor
da igreja, o dono, o proprietário, aquele que tem a posse da minha vida e da sua vida. Vamos orar, queridos? Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã para suplicar a Tua bênção sobre as nossas vidas. Deus, não devemos temer o amanhã, porque nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor. Não devemos, ó Deus, nos preocupar com as oposições e perseguições, promovidas seja lá por quem for, e de onde vier, seja externa ou internamente. Nos ajuda, Senhor, a perseverarmos, a confiarmos no Senhor, a descansarmos no Teu cuidado e na Tua proteção, a fazermos aquilo que nos é responsabilidade fazermos, mas ao mesmo tempo, ó Deus, a termos a ciência, a convicção de que essa obra não é nossa, essa obra é Tua, e o Senhor haverá de nos conduzir, nos guiar, nos abençoar, nos dá meios, estratégias, formas e maneiras pelas quais possamos agir de modo que o Teu trabalho, Senhor, não pare, que a Tua obra não seja interrompida, mas que a proclamação do Evangelho, tão essencial e necessário à vida das pessoas, continue sendo proclamado, anunciado nos 4 cantos dessa cidade, na zona rural, onde quer que nós tenhamos oportunidade, Senhor, que anunciemos o Teu precioso nome. Nos fortalece, nos ajuda e nos faz corajosos, intrépidos, destemidos, para que acima de tudo, Senhor, nos importe obedecer a Ti e não aos homens. Protege a Tua igreja, protege o Teu povo, guarda-nos, ó Deus, dessa enfermidade. Agradecemos por aqueles que aqui na nossa comunidade já venceram esse vírus, e não oramos apenas pela nossa igreja, mas oramos pela nossa cidade, pelo nosso município. Que o Senhor dê conscientização àqueles que muitas vezes de forma irresponsável disseminam e espalham esse mal. Conduz, ó Deus, a gestora do nosso município, os vereadores, as autoridades, ó Deus. Oramos pelo nosso estado, pelo governador, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dele, que o Senhor imprima no coração dele o temor a Ti, e que leis, ó Deus, sejam sancionadas, objetivando não perseguição, não oposição, mas que de fato visem o bem coletivo, o bem maior. Ó Deus, nós oramos de forma especial pela vida do pastor Daniel Nunes, que o Senhor tenha misericórdia, possa curá-lo, possa restaurá-lo, não apenas ele, mas outros pastores da Assembleia de Deus em Campina Grande que estão enfrentando e lutando frente a esse mal. Oramos por pessoas amigas, conhecidas nossas, em várias partes do Brasil, que também, ó Deus, estão acometidas com esse vírus, que o Senhor visite, cure para o louvor da Tua glória, e continua, Deus, tendo misericórdia das nossas vidas, nos municiando com tratamentos, com vacinas eficazes, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor nos dê quietude, que o Senhor encha o nosso coração de calmaria, na ciência de que todos os nossos dias estão escritos, determinados pelo Senhor, quando nem existíamos ainda. Por isso nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti,
a descansar em Ti, a repousar o nosso coração e mente, na certeza de que Tu és soberano e que todos os nossos dias estão nas Tuas mãos. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos nos colocar em pé, vamos cantar